When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed. Olá, campeões! Muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora você está vendo aqui o nosso Pode Prosperar aqui. Quero primeiramente já agradecer pelo sucesso que está sendo aí, né, no nosso canal do YouTube, Pode Prosperar. Os vídeos atingindo aí 5, 8, 10, 12 mil visualizações. Então queremos agradecer de coração a todos que estão compartilhando para que a prosperidade chegue à vida de muitas pessoas. Nosso papel aqui, né, é trazer os maiores empresários nas suas áreas para que eles contem a sua história, para que eles contem o que fazem para ter sucesso nas suas companhias, nas suas empresas, para que chegue até você, para que você também prospere, seja no ramo de atividade que você esteja. Então, primeiramente, queremos aqui falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles não estaria chegando até você aí esse episódio que estamos falando hoje aqui. Vamos lá, então? Vamos falar primeiramente do nosso patrocinador master, né? Que é a Sim Digital. A Sim Digital aí se tornou há pouco tempo agora aí a patrocinadora master aqui do Pode Prosperar e também do Estúdio Garras. Queremos agradecer aí todos, né, que estão fazendo parte então do nosso patrocínio master, que é a Sim Digital, lá do Eduardo, né, também do... Bom, volta. Eduardo, Felipe, queria pegar a ordem. Vamos falar então da nossa patrocinadora master, que se tornou a nossa patrocinadora... Oxe, hoje tá enrolado. Vamos falar agora aqui da nossa patrocinadora master, a Sim Digital. A Sim Digital aí se tornou a patrocinadora master aqui do Pode Prosperar e também do Estúdio Garras. Então, mandar um abraço aí, né, pro Felipe, pro Eduardo, né, também o Alexandre lá, pessoas, né, fantásticas que confiaram no nosso trabalho aí. Então, estamos aí com a Sim Digital. Você vai ver no cantinho aqui durante todo o episódio o símbolo da Sim Digital, que é a nossa patrocinadora master, que é a internet mais veloz que você pode ter, tanto na sua casa, quanto no seu estabelecimento comercial, na sua empresa aí. Quer uma internet de verdade, aquela que não cai nunca, e quando cair, se cair, vai ter um suporte fantástico, muito rápido para resolver. Então esteja aí com você a Sim Digital. Planos a partir de R$ 99,90, você já vai ter 500 mega da maior, melhor internet fibra ótica que você pode ter aí na sua residência ou no seu estabelecimento comercial. Então, vem para Sim Digital. Se você está passando por algum trabalho com outra aí, então vem para Sim que os seus problemas vão acabar. Queremos também aqui agradecer a da Vila Distribuidora aqui, né? Então, você que quer bebidas com preço muito acessível, né? Entre em contato com o da Vila, tá aqui o número, nosso próximo patrocinador. CFC São Francisco, pensou em fazer sua CNH, pensou em renovar, a CFC São Francisco é a escolha certa para você, com atendimento de qualidade e priorizado para que você tenha a melhor experiência, para que você realmente, o quanto antes você se forme aí na questão de carteira CNH. Então, CFC São Francisco é a escolha certa. Queremos também aqui
também falar do Hotel Serra Nevada. Pensou em ir para Serra Gaúcha? O Hotel Serra Nevada é a escolha certa. Hotel 4 estrelas, com piscina térmica, conforto, uma lareira incrível. Agora o frio chegando aqui, ó. Então não pensa duas vezes. Vai no Hotel Serra Nevada, diárias a partir de R$250, R$300, um hotel 4 estrelas lá em Canela. Então pensou em Hotel Serra Gaúcha, vai no Hotel Serra Nevada. Aqui, ó, pensou em mecânica, queremos indicar aqui, né, a VLC Mecânica. Mais de 25 anos de experiência, tanto na parte de câmbio, tanto na parte de motor. Pensou em qualquer problema que está tendo no seu carro aí, ó, suspensão, né, tudo, vai na VLC Mecânica. E olha só, a VLC Mecânica também, do Zico, tá agora com curso para você que quer se profissionalizar nessa área. Entre em contato aí com as redes sociais, com o Instagram também, então da Mecânica VLC, que você vai ver lá os cursos para você que quer se profissionalizar também. E queremos aqui também, né, agradecer a Paladar Lanches, que tem 3 unidades no centro de Canoas, na Rua Muque tem 1 e 2 na Tiradentes. Então passou pelo centro de Canoas, quer um lanche de qualidade, uma comida de qualidade com preço acessível, Paladar Lanches é a escolha certa para você. E aqui o Boteco Comedy, você que tá aí meio estressado, você que anda aí ó, meio para baixo, depressivo talvez, vá no Boteco Comedy, lá você vai ter uma experiência incrível, todas as noites com humoristas lá e um lanche fantástico também para você viver uma experiência fantástica. Vá ao Boteco Comedy viver essa experiência. E aqui, ó, pensou o seu cão, o seu pet aí tá passando por algum, não está indo bem, ele está te dando algum problema, os adestradores Arruê é a escolha certa, pessoas de alta confiança para estar aí na sua casa, para adestrar o seu cão, para que ele realmente, sabe o seu pet, aquele que não te obedece, ou aquele que toda hora tá com raiva, ou faz as necessidades onde não deve se fazer, contrata aí os adestradores Arruê, que eles vão realmente, né, solucionar esse problema aí para você. Então, pensou em adestradores de cães, adestradores Arruê. E o Estúdio Garras aqui, né, queremos aqui no estúdio, pensou em fazer podcast, pensou em fazer tua videoaula, pensou agora, vai uma novidade para você, pensou em fazer a propaganda da tua empresa, o Estúdio Garras vai até a sua empresa com câmera Sony de alta qualidade, com drone, fazer Reels para você colocar nas redes sociais em alta definição. Mais uma novidade aí do Estúdio Garras, então para você. Então, pensou em podcast, pensou em qualquer área audiovisual, Estúdio Garras é a escolha certa para você. Então, com o oferecimento da Sim Digital hoje aqui, nós estamos trazendo aqui, nesse ramo a gente não trouxe ainda nenhum empresário, e hoje, né, para nós aqui é um grande orgulho ter um dos maiores nessa área. Ele que não só tem, né, uma só, mas é um grupo, faz parte de um grupo com várias companhias. Ele vai contar a história particular dele, vai contar a história da empresa, as dificuldades, tudo que aconteceu na empresa, as coisas boas também. E vamos falar um pouquinho também da parte, também uma parte bem legal que depois vocês vão conhecer essa pessoa fantástica. Estou conhecendo agora também, mas o pouco que conversei com ele, já vi que é uma pessoa que tem um coração enorme e eu adoro pessoas assim, porque são pessoas que realmente prosperam e que também tocam na vida de outras pessoas para prosperar. Então, com grande orgulho, a gente recebe aqui na noite de hoje, aqui no Pode Prosperar, o Simeão Quevedo. Seja bem-vindo, Simeão. Obrigado. Seja bem-vindo. Simeão, que ele faz parte, né? Ele é empresário na área de revendas de carros e tudo mais. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ele faz parte de um grupo, né, da Fênix Premium Motors, né, isso. Simeão? Então, Simeão, conta para nós um pouquinho. Eu sempre gosto, né, de início, conhecer um pouquinho do empreendedor. Porque às vezes a gente vê empresários que têm uma empresa muito grande, com sucesso, mas a gente não vê a história por trás daquela empresa. Então, conta para nós a tua história. Né? O que tu fez antes de ter a tua empresa que tem hoje? Quais os desafios que tu teve para empreender? Conta para nós um pouquinho aí. Seja bem-vindo. Então, obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, para quem está assistindo nós e no horário que for. Enfim, é um prazer estar aqui, presente aqui, participar. E agradeço a Sim Digital e o podcast de vocês aí por ter me convidado. Então, o início da minha carreira lá nessa parte de empreendedor foi a partir dali dos 13 anos de idade, 14 anos. Que a gente já, como a gente trabalha, eu faço parte do Grupo Fênix. O Grupo Fênix é montado hoje? Ele é montado com um grupo de revenda de veículos usados, seminovos, revenda de motos, que é o Fênix Moto,
revenda de bicicletas novas, né? Todas as bicicletas da Solt, marca Solt, e o Fênix Repasse, que é repasse de veículos. Então, a gente tem essas 4 empresas dentro do Grupo Fênix, né? No qual eu administro essas 4 empresas. Então, lá com 14 anos, né? Eu já comecei a fazer negócio, morava no bairro Matias Velho, aí, no Matias Velho, e já comecei a fazer vários negócios ali com 14 anos. Como eu vim de uma família pobre, de uma família carente, né? Que meu pai, graças a Deus ali, meu pai e minha mãe me deram bastante educação, né? Que depois a gente vai contar um pouquinho sobre essa parte da educação, que depois a gente passou para outros jovens, enfim, né? Nessa parte de ser professor. Mas ali com 14 anos eu comecei a empreender, que ali a gurizada tudo jogava bola, quem tá me assistindo sabe aí, gurizada aí que tá me assistindo aí, os que moram na rua da minha mãe, ou moravam na rua da minha mãe, a gurizada jogava bola na rua, meu pai me xaropeava, para mim, meu pai trabalhava na Max Ford, me xaropeava a partir das 5 horas da tarde, para mim tá lá ajudando ele nas obras que eles faziam ali junto à comunidade, para ele fazer mais um troquinho para manter a família, né? Então eu ia para lá e dali eu fui juntando, comprei uma motinho velha que não hoje a gente diz que é uma motinho, mas me levava para alguns lugares, outros lugares eu empurrava, ficava empenhado, enfim, mas aí Quem já não passou por isso, né? Aí comprei essa motinho, reformei ela devagarinho, fiz um negócio nela, ganhei ali, sei lá, um valor simbólico daquela negociação. E daquilo ali lembra que tinha a fábrica do leite, o pessoal era leite de saquinho, não existia leite de caixinha, né? Não, só saquinho. Isso, os leite de saquinho, e tinha vários caminhões que o pessoal transportava esse leite de saquinho. Então, nisso, fui convidado por um rapaz que era dono de, acho que ele tinha uns 6 caminhões na época, e aí no final de semana ele lavava os caminhões. Daí no sábado e no domingo eu passava lavando os caminhões dele. A primeira proposta dele foi o seguinte, eu tinha 14 anos de idade. Ele falou assim, Simeão, tu quer lavar os caminhões lá pra mim, me ajudar a lavar os caminhões? A proposta que eu tenho, eu sei que tu gosta de carro e tal, enfim, eu vou te dar um Fuca. Puxa o microfone pra ti. Vou te dar um Fuca. Daí ele pegou e me deu um Fuca. Um Fuca, eu nunca me esqueço, o Fuca não tinha ré e não tinha o banco do carona. Nossa. Ele tinha só o banco do motorista e o banco traseiro. Mas a gente era feliz, a gurizada era feliz com ele. Isso aí pra frente. Isso, e não tinha ré. Então, com 14 anos, ele me deu esse Fuca. E ele disse, a troca vai ser uma lavagem, eu não me lembro agora, mas enfim, 100 lavagens dos 100 caminhões. Então, tu vai ter que lavar 100 caminhões e esse Fuca é teu. Segue a tua vida com esse Fuca. E eu digo, fechou. Então, todos os sábados e domingos, né, e feriados, enfim, quando ele parava o caminhão, ele me avisava, organizava, ia lá, conversava com a minha mãe, com meu pai, e eu ia lá pra lavar e ficava lavando o caminhão. E a gurizada ali, tá me assistindo, ficava me zombando lá na rua, lá, porque eu não podia jogar bola, jogar vôlei, correr na rua, enfim, ir pro parque, porque eu ficava lá que eu tinha esse compromisso aí, que é o que eu falo para todos os empreendedores. Tu quer empreender, tu tem que ter o compromisso com as pessoas, né? E eu tinha um compromisso com ele de lavar, não me lembro especificamente o número de lavagens, mas seriam 100 lavagens, vamos dar um exemplo de hoje. Então eu ia lá e lavava esse caminhão para poder ter o Fuca. E aí quando eu tinha 15, 16 anos, que não pode dirigir sem habilitação, mas a gente ia pro postinho, né, que na época ali na Santos Ferreira com a Inconfidência era lotada, a gente ia lá pro postinho, parava num lugar estratégico, o Fuca, porque o Fuca não tinha ré, a gente não podia sair dali. Então a gente tinha que parar num lugar estratégico, eu e a gurizada lá, e botava uma cadeira de praia no banco do carona. Então esse Fuca eu vendi esse Fuca depois, fiz um dinheiro desse Fuca, depois fui comprando outros veículos ali, enfim, Chevette, outros carros ali, fui reformando com a ajuda do meu falecido pai. Meu pai era parceiro também, deixava lá, meu pai me ajudava, ele lixava, fazia, a gente mesmo preparava o carro, depois levava só para pintura. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho desses carros a partir dos 14 anos. Daí fui trabalhar no DC Navegantes, que hoje é DC Shopping ali, né? Aí trabalhei lá no DC Navegantes com 14 anos, assinei minha carteira lá, trabalhando no restaurante descascando batata. Hoje a gente tem uma cozinha lá, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que a gente tem uma cozinha lá que ajuda o pessoal, e uma cozinha de parcerias, que a gente leva a alimentação aí, pessoal 0800 aí, sem cobrar nada, enfim. E hoje eu não posso ver uma batata, não consigo descascar as batatas, porque eu fiquei quase um ano descascando batata na época, quando eu tinha 14 anos de idade. Né? Mas de carteira assinada, enfim. Dali o meu patrão era um cara gente boa, Luciano, grande parceiro, Lucianão aí, grande parceiro. E aí o Luciano, naquela época, o Luciano foi lá e comprou uma moto zero pra mim, eu tinha 15 anos. Ele foi lá e comprou uma moto zero e descontou por semana do meu salário lá no restaurante. Daí, como eu já tinha mais uns 2, 3 carros, e carro velhos, metade dos carros, né? Sim. Eu tinha. Eu comecei a negociar esses carros e essas motos, e aí fiquei só com essa que eu não poderia vender, porque eu tinha o compromisso com o dono do restaurante lá, que tirou pra mim, e a gente comprou e descontou por semana lá e tal, enfim. Então,
todos os outros carros eu fazia negócio, eu não podia fazer negócio com essa moto, né? E na cabeça dele não, e com certeza ele segurou o funcionário também. Ele segurou o funcionário porque sabe que um guri de 14, 15 anos, 16 anos, se oferece uma oferta maior, ele não pensa no empreendedor, ele vai embora para outro serviço. Então, ele conseguiu me segurar ali até os 18 anos de idade, 17 anos e pouco ali, no restaurante dele, porque eu tinha essa dívida com ele dessa moto zero que ele tinha comprado para mim, né? Então, foi uma experiência ali até os 17 anos dessa parte. Aí, a partir disso, a gente foi evoluindo, foi comprando outros carros, enfim. Meu pai cobrou muito o estudo, meu pai e minha mãe sempre me cobravam muito o estudo. E é o que eu falo para todos os adolescentes que eu encontro, né? E o estudo, as pessoas têm que estudar. Eu sempre brinco que a gente tem que ter o papel. O que é o papel? Hoje, se a gente for para uma empresa, a gente tem que ter o papel. No currículo, a gente tem que ter o papel. Tem que ter o ensino médio, tem que ter um curso, pode ser não precisa ser uma graduação, enfim, pode ser um profissionalizante ali. Profissionalizante, exatamente isso, né? Então, de algumas pessoas ali que a gente ajuda ali, né, através dos projetos sociais que a gente desenvolve, a gente sempre fala para essas pessoas tem que ter o papel, tem que ter o estudo hoje, senão a gente não vai para frente, né? Meu pai sempre me cobrou isso. E aí a gente foi desenvolvendo, foi fazendo os negócios e tal, enfim, né? Dali fui pro quartel, no quartel fiz vários negócios, né? Fui militar por 2 anos. Daí a gente fez vários negócios lá dentro. E é engraçado, porque o empreendedor, quando vê a pessoa que trabalha, por exemplo, eu ia pro quartel, isso é força de vontade. Ia pro quartel, quando eu saía do quartel, o DC Navegantes fechava às 10 da noite. E eu saía do quartel às 5 horas da tarde, pegava a motinha, me deslocava até o DC Navegantes e fazia o fechamento do restaurante lá que eu trabalhava. Que não é esse mesmo Luciano, já é outro restaurante. Eu já trabalhava lá e eu fazia o fechamento lá. Então eu trabalhava até às 11 da noite. Final de semana o pessoal podia estar na gandaia, podia estar eu estava trabalhando, correndo atrás, né, para poder ter educação, para poder ter uma faculdade, né? A faculdade foi toda, graças a Deus, me formei no La Salle aí, grande La Salle, parceiros nossos aí também de essas ações aí que a gente desenvolve hoje. E eu consegui me formar no La Salle ali através do braçal mesmo, do trabalhar mesmo, né? Porque meu pai e minha mãe só me deram educação, né? E tu te formou em que área? Eu me formei em educação física. Que legal. Tenho uma pós-graduação em marketing esportivo e educação física escolar. Que legal. Olha, as dicas que tu deu aí, isso é muito fantástico, porque as pessoas hoje olham o Simeão, olha o que o Simeão tem, olha as empresas que tem, mas aqui está a verdadeira essência. Que nem tu lá com 13, 14 anos, e te perguntar, tu sempre teve essa visão empreendedora? Quem te inspirou, assim, tu te inspirou em alguém na época, assim, que tu via, eu também quero ser assim, ou foi algo que nasceu contigo isso? O espírito empreendedor, que nem tu falou, tá lá os amigos jogando bola, e tu tá lá pensando em crescer, pensando, né, em fazer negócio, pensando em crescimento, duplicação. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Uma das pessoas que eu me inspirei na época, por exemplo, esse rapaz que tinha os caminhões do leite, né, era uma inspiração para mim, porque ele trabalhava direto, no final de semana ele não tinha descanso, no final de semana ele estava lá dando manutenção para os caminhões deles, né? E outras pessoas, eu sempre olhei, e até hoje eu estou sempre olhando alguns vídeos, algumas... de busca na internet, enfim, algumas pessoas ali, né? Mas o que mais me incentivou, o que mais me inspirou foi meu pai, por exemplo. Meu pai é um grande guerreiro, hoje ele não se encontra com nós, a Covid levou ele, mas ele trabalhava na metalúrgica, saía da metalúrgica e depois da metalúrgica ele fazia serviço para a comunidade, né? Fazia serviço de pedreiro, fazia alguns concertos na comunidade para poder ter dinheiro, né? E a única coisa que eu ganhei do meu pai ali, relativa a esse serviço, que o pessoal acha, tu vai trabalhar com teu pai hoje, as crianças pensam assim, eu vou trabalhar com meu pai e eu quero saber quanto é que ele vai me dar. Não, a única coisa que eu tinha aquelas latas de tinta de 18 litros de ferro, meu pai abria e botava ali, hoje vai ser um galetinho, no outro dia tu vai cuidar do salchão, no outro dia tu vai cuidar não sei do que, no meio da obra. Né? Era assim que acontecia, entendeu? Isso foi o que meu pai me dava, entendeu? E ele dizia, não, tu não tem salário para trabalhar comigo. Tu tem educação, tem uma cama quente, tem comida, não vai te faltar nada. E assim segue, entendeu? Eu acho que o teu pai te deu a melhor coisa, foi os princípios e valores, né? Que com certeza... Exatamente. Por ser a pessoa que tu é hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar o que tu faz pelas pessoas também, porque o teu pai, que nem tu falou, pelo que eu entendi, o teu pai nunca te deu nada. Tu teve, né? Ele te deu os princípios e valores, mas que nem tu falou,
Ele te deu a cama pra dormir, te deu tudo, mas ó, vamos lá, vai fazer isso, aquilo, né? Talvez isso foi uma das melhores coisas que ele fez pra ti. Porque hoje, tu concorda comigo que tem pais hoje que dão tudo pros filhos? Dão tudo certeza. de mão beijada? Com certeza. Sem ter nada em troca, né? Então acho que isso aí com certeza te ajudou bastante, né? Com certeza. Então, o meu pai é grande guerreiro, né? Ele sempre, que nem tu colocou, a gente já colocou também, que ele dava alimentação, né? Nunca faltou nada, nunca tipo, passou fome e tal, né? Mas eles não tinham valores que nem hoje tem algumas famílias que têm um valor aquisitivo grande e eles tentam suprir aquela necessidade da criança ou do adolescente dando, né? Isso. E acaba criando crianças dependentes, né? Que nunca vão se criar adultos dependentes. Exatamente. Então acho que isso é uma dica que a gente pode dar também para quem... Até porque esse é um canal que muitos empresários veem, né? Então a questão de realmente... a gente sempre teve isso de... meu filho pediu um dinheiro. Ah, tu quer um dinheiro? Lava o carro. Exatamente isso aí. Então hoje, por exemplo, na minha empresa trabalha meu filho também, né? Hoje ele tem 20 anos de idade. Ele trabalha comigo dia a dia, né? Até ele ficou de vir hoje, mas não conseguiu porque ele tem um nenenzinho pequeno e foi para casa cuidar do neném. Mas enfim, ele trabalha comigo e sempre quando ele era pequeno também ele dizia, já quando eu estava já com as lojas ou um pouquinho antes de ter as lojas ali, ele sempre dizia, ô pai, eu quero um tênis tal, quero um Nike, quero não sei o quê. Não, tu quer um Nike, então tu vai vir trabalhar comigo. Legal. Que é o que eu faço hoje. Eu tenho uma pequena também de 8 anos e ela trabalha uma vez por semana na loja. Que legal. Ela tem 8 anos e uma vez por semana ela tem que ir pra loja. Tem o compromisso. Tem o compromisso. E ano que vem ela vai fazer 9, são 2 turnos. Depois ela vai fazer 10, são 3 turnos. E assim vai indo, entendeu? Que legal. Baita dica mesmo. Tá, e me diz uma coisa, Simeão. Como é que foi que surgiu a primeira empresa ali? Como é que foi? Tu começou... só uma dúvida que ficou. Tu vendeu o Fuca mesmo sem ré? Vendi o Fuca sem ré. Então, bom vendedor. Olha só, como é que começou as empresas, assim? Tu começou com um carro, 2 carros, daqui a pouco tu viu que teve que alugar um espaço, como é que foi? Conta pra nós aí. O que aconteceu? Então, que nem eu falei pra vocês, eu trabalhava no DC Navegantes ali, saí do DC Navegantes e fui pro quartel, do quartel comecei a fazer bico no DC Navegantes, porque não poderia trabalhar ali no DC, porque eu era militar. Aí depois sendo militar ali, eu já estava fazendo faculdade, né? Estava estudando no La Salle. Então, ali do La Salle, eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágio ali no Bento Gonçalves, querido Bento Gonçalves, minha escola de coração, eu estudei ali, fui professor ali por muitos anos. Querido Bento Gonçalves, ali no bairro Matias Velho. Então, fiquei ali no Bento fazendo alguns estágios, né? Me inscrevi na Secretaria de Educação, no qual eu consegui passar ali na Secretaria de Educação pelo... Concurso? Não, contrato temporário. Então, consegui passar ali na Secretaria de Educação e no qual eu fui chamado e fui agraciado por dar aula na escola que eu estudei ali por muitos anos. Então, fui para a Escola Bento Gonçalves, trabalhei ali na Escola Bento Gonçalves e falando dos carros. Então, eu já tinha os carros e trabalhava na escola. Já tinha 4, 5 carros e largava 2 carros na loja do A, 2 carros na loja do B, 2 carros na loja do C. E aí fui trabalhando na escola e conseguindo controlar esses carros que estavam em algumas lojas, né? Em 3 lojas, 4 lojas, né? Uma dica também, nunca deixe todos os seus carros numa loja só. Olha aí, ó. Né? Então, eu distribuía os carros porque eu não queria ter loja, porque eu era professor. Então, eu trabalhava 40 horas no Bento, trabalhava 20 horas no município de Canoas, passei ali no município de Canoas, trabalhava na escola do município de Canoas 20 horas, e também trabalhava 12 horas no município de Santa Rita. Então, eu trabalhava 72 horas, que nem pode, né? A gente pode trabalhar 60 horas só, né? Eu trabalhava 72 horas porque a gente cumpria. Então, eu trabalhava manhã, tarde e noite sendo professor, né? Manhã, tarde e noite. Capaz. E aí, trabalhei manhã, tarde e noite por vários anos ali, distribuindo essa carga horária, né? E dali fui juntando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e fui aumentando, né, esse patrimônio dos veículos, né? E aí a gente foi... quando um dia a gente estava numa loja, a gente tinha acho que uns 8 carros numa loja só. Aí eu e um parceiro meu, ele colocou assim, vamos abrir uma loja nossa. Uma loja que cabe 30 carros lá na loja. Daí eu falei, não sei se é a hora ainda. E eu dando aula. Ele disse, não, deixa um turno da tua aula, tu administra um turno lá, a gente bota funcionário, eu administro outro turno, enfim.
e a gente consegue desenvolver. Então, foi a primeira loja que nasceu, que foi a Fênix Veículos há 22 anos atrás. 22? Onde era essa loja? Essa loja era e é hoje ainda na Avenida Guilherme Michel, 1830. Ah, tá lá, é a atual. É a atual, Avenida Poxa. Guilherme Michel, 1830. Existe há 22 anos. 22 anos no mesmo lugar. Então, Puxa, uma credibilidade gigante, porque né, geralmente revenda abre e fecha e 22 anos no mesmo lugar. sim, hoje a gente está lá na Fênix Veículos lá. Então ela se encontra na Avenida Guilherme Michel, 1830, bem na estação Niterói. É a loja mais antiga que a gente tem. Né? Depois, há uns 5, 6 anos atrás, a gente abriu a Fênix Motors Premium, que era uma outra loja que a gente queria trabalhar com uma linha premium de veículos. Que lá na Fênix Veículos hoje a gente trabalha com uma linha para o povo C. Né? O povo que é da linha C. Então, a pessoa que procura lá um Gol Bolinha, um Uno, uma Paraty, um Celta, um Clio, vai achar lá na loja. Então lá, tu não precisa nem procurar aqui em Canoas, que lá com certeza vai ter. É o lugar carrinho. certo. Esse é o lugar certo. Carros na média de quanto, assim, o valor? De 15 a 20, 20 a 30? Como... Hoje a gente trabalha com esse grupo que a gente tem, hoje a gente trabalha ali do carro. O mínimo carro que a gente tem na loja hoje é 10.900 e a gente vai até a BMW de 120 mil reais. Nossa, então a uma gente linha tem bem extensa. Uma linha bem extensa. Hoje quantos carros tem na loja? A gente trabalha ali, antes da pandemia a gente estava com 78 veículos. Nossa! Era o nosso estoque 78 veículos, fora os que estavam em manutenção, por alguma coisa, pintura de para-choque, troca de óleo, enfim. Mas dentro da loja a gente tinha 78 veículos em nosso estoque, nas duas lojas. Aí que eu tava falando, a gente abriu a Fênix Premium, que era uma outra loja fechada, que era um sonho, porque tu via as pessoas, tu via os amigos, as outras lojas, né? Eu sempre digo para todo mundo, quem tá ganhando dinheiro, o time que tá ganhando não se mexe, não é isso? Não se mexe. E aí a gente olha assim as outras pessoas, diz assim, o Tecar, a loja do Tecar, é um cara que eu sigo ele, grande parceiro aí. Sim. Gosto dele bastante aí, uma baita de uma loja. A gente, por que a gente não tem essa loja? Vamos ter uma loja, não que seja um Tecar, mas vamos ter alguma coisa parecida com ele, se inspirando nele, né? Daí a gente criou uma loja top, com rebaixamento de teto, com piso, bem bacana a loja, pra gente trabalhar com esse público maior, né? Sei lá se foi um tiro no pé ou não. Não foi o público que enganjou para nós, né? Que enganjou para nós na época. E depois disso a enchente levou a loja, né? Ela ficou bem na enchente e a enchente levou a loja. E aí a gente tem, claro que a gente tirou os carros de lá, mas aí a estrutura da loja, assim, se desmanchou e a gente entregou o prédio lá. Na Premium? Na Premium. Que é tipo no mesmo lugar? Não, era lugar diferente. Era Guilherme Michel 3150. Mais pra lá. Não, era mais pra cá. bem na Estação Fátima. Ah, Estação Fátima. Isso. Ali a gente trabalhava com carro de 50 mil a 150 mil reais. Tá, e é importante essa questão aí que tu tá falando, que então vocês se especializaram num público C, é isso? Isso. Carros para público C. Sim. Essa é a especialidade de vocês. Isso. Isso é muito importante, porque que nem tu fala, acho que é bem legal isso que tu falou, pensou num Gol, pensou no, né, vai num lá. Clio, num Celta, vai lá com nós. Ó. Tá, e uma questão. Como é que é a avaliação de vocês quando chega um carro lá para comprar? O que vocês fazem? Quais são... ele passa por um check-up total, né? Para que... como é que é feita... Chegou lá um carro que vocês pegaram. Que entrou numa troca. Entrou numa troca ou vocês compraram. Sim. O que é feito nesse carro? A primeira coisa que a gente faz, a gente pega algum dos nossos colaboradores lá, que já são específicos para essa área, e a gente pede para ele analisar o veículo. Ver como é que tá o óleo, dar uma volta no carro, ver se o ar-condicionado está funcionando, se tiver ar-condicionado, ver se a direção hidráulica está funcionando, ver se não tem nenhum vazamento, ver se não tem nenhum barulho de rolamentos, ver como é que tá a correia dentada. Eles têm já esse feed assim, de olhar o carro de início. E bota numa planilha e anota tudo para nós. E a gente tem a parceria lá de GD Auto Center, grande parceiro também nosso aí. Né? O mecânico trabalha praticamente para nós, tem uma oficina lá, cabe uns 20 carros lá, trabalha praticamente para nós. Então, a gente leva para lá para ele e já dá o feedback inicial do veículo que entrou para nós, né? E de lá ele vai partir, ele vai dizer, precisa trocar a correia dentada, precisa trocar o rolamento, precisa fazer isso e aquilo, e a gente faz uma manutenção preventiva do veículo antes de vender ele. Que legal, então todo mundo que ir lá comprar um carro sabe que o carro vai sair de lá, só pegar e sair para andar.
Sim, Não, a princípio é para sair para andar, né? Claro que a gente sabe que É claro, são uns carrinhos Exato. 99, 2000 e que pouco, né? pode aparecer, Claro. mas geralmente vocês já fazem o checklist ali do que precisa ser feito. Toda a Sim. manutenção. Sim, a gente faz uma preventiva nele, né? Tá. Eu queria falar sobre a questão que tu falou da enchente. Acho que isso é muito importante, porque, primeiramente, quero parabenizar por vocês estarem aí, firmes e fortes. Porque quantas empresas, após a enchente, né, até após a pandemia também, não abriu mais, e também após a enchente. Que altura foi lá? Como é que foi lá dentro da loja de vocês? Lá na loja, lá na Fênix Veículos, lá, que era na Guilherme Michel 1830, lá, que é mais próximo ao rio lá, foi até o telhado. Capaz. Então lá a gente perdeu em torno de 50 veículos, né? No qual a gente vendeu para desmanche, outros veículos ali. A gente vendeu por preço de nada, enfim, né? A gente perdeu 50 veículos lá na enchente. 50 veículos? 50 veículos ficou dentro do pátio. Como é que foi isso? Não deu tempo de tirar? O que foi? Conta um pouquinho pra nós como é que foi. Volta ao dia lá da enchente. O que aconteceu Vou voltar nesse ao dia? dia da enchente. No dia da enchente ali, eu faço parte de um grupo ali, a Ação dos Amigos, né? E faço parte do Lions Canoa Centro aqui de Canoas, Uhum. né? E aí, no dia da enchente, a gente sempre ajuda o pessoal do Paquetá, no qual hoje está atingido lá, tá Exato. cheio d'água. Sim. Né? Aquelas famílias lá já conhecem o nosso projeto, já conhecem nós. Sempre que alaga ali, a gente está sempre ajudando. E naquele dia, a primeira coisa que alaga é o Paquetá. Primeira o nosso coisa, rio, a perfeito. praia do Paquetá. Então, aonde a gente estava de manhã? A gente estava de manhã fazendo alimentação Pro pessoal de lá. para esse pessoal que estava lá. Que estava atingido, estava tirando as coisas. O pessoal que estava ajudando a ser atingido. A gente foi lá de manhã, a gente conversou com o pessoal, ó... Não aceite a alimentação de ninguém, já avisa que a gente vai trazer. Meio-dia a gente está aqui para trazer alimentação para vocês e tal, enfim. Né? A gente faz todo esse trabalho até mesmo para a gente não fazer alimentação e outras pessoas levarem e ficarem estragando. Então, daí a gente começou a ligar para alguns parceiros nossos, no qual a Sim Digital é um dos parceiros nossos também. A gente começou a ligar e conseguiu os condimentos para fazer essa alimentação. A cozinha a gente tem montada, desse projeto que a gente tinha conversado antes de começar o podcast. Então, a gente pegou toda a alimentação e fez a alimentação para esse pessoal do Paquetá. No qual a gente fez a alimentação do Paquetá, o pessoal que tem aqui na 448, aqui bem na saidinha de Canoas, que a gente fala ali da saída do Big de Canoas, ali, aquelas famílias ali, chamaram nós também, uma colega nossa, a Doraci, que era presidente do clube na época, do Clube Lions Canoa Centro. Daí chamaram ela e ela estava junto comigo lá também no dia de fazendo a alimentação e pediram alimentação. Porque eles já sabem que a gente já faz essa alimentação há anos, né? Aí pediram essa alimentação, a gente fez mais 200 viandas ali pro pessoal que estava ajudando e as famílias que estavam ali envolvidas na situação. Então a gente fez essa alimentação a partir das 2 da tarde. Então lá pelas 4 da tarde a água já estava chegando na loja. Puxa. E aí nisso, a gente levou essa alimentação para 448 e a gente desceu lá para baixo e começou a ajudar o pessoal, tirar o pessoal das casas. Mas na minha cabeça eu jamais imaginei que a água ia chegar lá na loja. Porque nunca chegou, entendeu? Sim. Jamais imaginei. Então, o que eu tava fazendo? Tava salvando as pessoas. Sim. Tirando as pessoas das casas. Né? Sim. No qual ali a gente tem alguns vídeos aí depois pra montar pra ti. Então, a gente tava tirando as pessoas das casas que tava alagada. A gente conseguiu um barco e tava resgatando as pessoas lá embaixo no bairro Branco. Né? Eu e alguns amigos meus ali da base aérea se deslocamos pra lá junto com a minha caminhonete e tal, enfim. E a gente começou a tirar o pessoal. E não me liguei que tava alagando lá na Guilherme Michel. Quando eu cheguei na Guilherme Michel em torno de umas 9 da noite, lá na loja, a loja tava tapada de água, tava metade dos carros de água. Foi bem complicado o dia, assim. Uma coisa bem complicada para manter. Tu tem que ter uma cabeça muito boa, Nossa. organizada e uma psicologia dentro da tua cabeça muito organizada para te seguir em conseguir frente. enfrentar tudo isso, entendeu? Porque aí tu imagina tudo que tu construiu a tua vida inteira, ficou ali, né? Que loucura. Graças a Deus ali que na Fênix Motors a gente conseguiu tirar alguns veículos, né? E se deslocou esses veículos lá para a loja de um amigo meu e deixou lá na loja do amigo meu esses veículos, né? Mas a Fênix Veículos em si ficou toda alagada. E a Fênix Bike também, ficou todas as bikes debaixo da água e a gente vendeu tudo por nada, enfim. Puxa vida. Mas e como é que tá hoje? Como é que foi a reabilitação da loja? Graças a Deus a gente deu a volta por cima, até a gente pensou, conversando com vários amigos ali, pra gente trocar de endereço. Mas trocar a nossa identidade, que a gente tá 20 e poucos anos ali no mesmo Sim. local, é complicado. Sim. Porque às vezes o pessoal, eles têm um pouco de preconceito, né? E você que tá assistindo nós e não precisa ter preconceito, que a gente não tem carro de enchente para vender lá. Mas como o bairro passou por enchente,
o pessoal tem preconceito. Chega lá e pergunta assim, bah, esse carro é de enchente. Primeira coisa que ele pergunta é esse carro é de enchente. Ou tá na internet, ele manda lá mensagem. Ah, esse carro é de enchente porque essa área pegou enchente. Pergunto, né? Ou querem fazer 1000 laudo do carro, né? Sim. Traga seu mecânico de confiança, seu amigo, né? E venha na loja e dá uma olhada no veículo, né? Porque a gente não vende carro de enchente lá. Todos os carros que ficaram funcionando de enchente, a gente sempre fala, né? Até para não ser prejudicado, a gente sempre fala, ó, esse veículo é de enchente, a gente está te vendendo esse veículo bem abaixo do valor de mercado, tá funcionando, né? Se tem interesse ou não, daí segue a vida. Mas lá na loja não se encontra nenhum veículo de enchente. E as bikes todas são novas. Às vezes o pessoal chega lá, essa bicicleta ficou na enchente. Não ficou na enchente. Até as bicicletas, graças a Deus, aí são todas novas, aí, todas 2025. Não, perfeito. Só o fato de tu dizer assim, traga o teu mecânico, traz o teu melhor amigo que tu entende, tu já tá expondo a tua credibilidade, que nem tu falou. Exatamente, eu acho que seria o contrário. Tu iria, a primeira coisa, sair do lugar, né? Pra não... Tá aí mostrando a identidade da empresa. Parabéns, eu realmente admiro muito pessoas que nem vocês, que se reergueram. Hoje, quantos carros tem lá? Hoje a gente tá com estoque de uns 40 carros. Olha ali na aí, loja. que coisa boa. Uns 40 veículos ali. E indo agora, um pouquinho, porque quando a gente fala disso, a gente fala da questão de prosperidade. E tu tava falando aqui pra mim, eu vendo que tu é uma pessoa que te doa bastante. Tanto que, olha aí, tava te doando no dia, né? E tu esqueceu de ti, na realidade. Porque, quem tu falou, jamais ia pensar na cabeça que ia... Mas mesmo assim tu continuou. Mesmo com aquela dúvida, que querendo não tinha uma dúvida. Será que tá indo água lá? Mesmo assim tu continuou com a tua missão. Né? O que aconteceu naquele dia ali? Por exemplo, a gente tirava um pessoal das casas com os barcos, levava pro seco. Quando a gente estava levando essa pessoa pro seco, já tinha 3, 4 famílias pedindo ajuda. E como é que são não pessoas grávidas, são crianças, enfim, são várias pessoas. Os homens ali que estavam com a água no peito, a gente mandou ir caminhando. Mas Sim. aí as senhoras, idosas, cadeirantes, crianças, a gente colocava no barco e a gente empurrando com o barco sem motor ali, a gente foi empurrando para levar até o seco. Só que nesse trajeto de ir até o seco, várias pessoas pediam. Sim. E aí a gente pensava, vamos embora agora, vamos lá pra loja. Não tem como, né? Daí a gente ficava pensando, vamos lá pra loja agora, ver como é que tá a loja, ver como é que tá a situação, depois a gente volta. Daí um já dizia, mas aí tu vamos deixar aquela senhorinha lá, que a gente passou, tava pedindo, pelo amor de Deus, a gente tirar da casa. Daí a gente voltava lá pra casa e aí ficou esse vai e volta aí várias vezes. Mas hoje eu posso te dizer pra ti que se algum momento tu ficou em dúvida, ou se tu pudesse dizer assim, pudesse voltar no tempo, né, tu faria diferente, eu acho que tu não deveria fazer diferente, porque daqui a pouco tu salvou uma vida. E uma vida salva vale... Quanto vale? Não tem preço que pague, né? Não tem preço, exatamente. Se tu tivesse ido lá, não ter voltado com o barco e ter ido lá ver a tua loja, talvez, porque uma senhorinha, como é que ia se ver a água subindo e subiu muito rápido? Subiu muito rápido. Não tinha como. Só a gente sabe. Aqui o estúdio ficou água até aqui, um pouco, quase aqui na TV. Então só a gente que passou por isso, que aqui, meu pai mora há 55 anos no bairro, nunca aconteceu isso aqui também. Só a gente que passou por isso, a gente sabe o que a gente viu e o que a gente ouviu, né? Sim. As pessoas, né? Então, são cenas que a gente nunca mais quer que se repita, né? Mas, Simeão, indo ali pra parte da ONG, né? Falando da tua parte social aí, tu é presidente de uma ONG, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa ONG aí. Pra mim tá sendo um privilégio te conhecer, porque pessoas que nem você são anjos na vida de muitas pessoas. Conta um pouquinho pra nós sobre a ONG. Claro, o privilégio é meu aqui, ser convidado por vocês aí, né? Para fazer parte do podcast. A ONG Semeando Esperança foi criada, já era uma ação dos amigos, né? A gente tem um grupo ali, Ação dos Amigos, que a gente desenvolve um trabalho bacana ali. Né? Então eu faço parte ali de uns 3, 4 grupos, né? Esse grupo Ação dos Amigos é um grupo que já vem de anos, que a gente vem desenvolvendo algumas ações quando preciso de nós, né? Por exemplo, lá que deu em Roca Salles, lá em Mussum, a primeira enchente que deu em Roca Salles, Mussum, a gente foi com o nosso grupo lá, que a gente tem um grupo ali, grande parceiro também, veteranos da base aérea. Esses caras são de verdade. São os aposentados da base aérea, são grandes parceiros nossos aí, e estão sempre ajudando nós aí também. Então, Neves aí, meu irmãozão aí, da base aérea, Vidal também, e outros aí, que pra gente não perder os nomes. Enfim, então a gente, junto com esse pessoal, a gente tem uma cozinha. O que é essa cozinha? A gente tem uma cozinha
que a gente consegue se deslocar para qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul, enfim. A gente consegue se deslocar para qualquer lugar e a gente consegue fazer ali em torno de 1.400 refeições sem precisar um copo d'água, né? Ó. Por exemplo, a gente foi lá para Mussum, lá, a gente levou tudo daqui. A gente saiu daqui com 5 caminhonetes. O Xande, grande parceiro lá do Ponte Preta também, né? Conseguiu lá, junto com a Defesa Civil, uma viatura do Estado. Ele trabalha lá no Estado também, conseguiu uma viatura para ir abrindo, né? E o mais curioso que eu estava contando antes, que o pessoal ia lá para tirar foto da desgraça dos outros, né? Mussum, Roca Salles. O pessoal se deslocava, saía dos seus lugares para ir lá tirar foto. Só pra fazer mídia. Para fazer mídia da desgraça Vai dos dizer outros. que tava lá ajudando e só Isso. ficava tirando foto. Isso, exatamente isso aí. Daí então o que acontece? A PRF, a Polícia Rodoviária Estadual, os órgãos competentes trancaram ali e não deixavam mais ninguém passar, né? Somente quem ia ajudar. Então a gente conseguiu, graças ao Xande, grande parceiro, a gente conseguiu parceria com uma viatura do Estado para ir abrindo o caminho, para a gente não ficar trancado e conseguir chegar lá em Roca Salles e Mussum. Né? Chegando em Mussum, lá, a gente já tinha conversado com o prefeito de Mussum, né? E a gente chegou lá e a gente serviu a comunidade lá, 1.700 e poucas refeições a gente fez lá naquele dia, naquele primeiro momento. Aí desse momento, bateu no pessoal assim, o Xande, vou falar no Xande, que é meu grande amigo e parceiro aí, ele faz parte lá do Ponte Preta, ali em Canoas, aqui, do campo Ponte Preta ali, tá? Ali na Parada 12, na Matias. Então a gente tem uma grande sede ali no Ponte. Vem a gente conversando e diz, por que a gente não abre uma ONG ali no posto ali para servir a comunidade, para ter mais algumas coisas, fazer alimentação, que é o nosso foco, cortar cabelo, né? São os grandes parceiros também, veteranos da base aérea, são corta os cabelos ali, né? Da gurizada ali. Então a gente pensou, vamos abrir essa ONG e tal. E a gente foi ali, a gente conseguiu, através dessa estrutura que já tem montada lá do Ponte Preta, a gente conseguiu abrir uma ONG e a gente consegue servir a população lá, né? No qual a Sim Digital é grande parceira nossa lá também, que colocou a internet gratuita para as crianças lá e para os adolescentes e para os adultos lá na ONG. Então lá na ONG a gente tem alguns cursos que a gente desenvolve lá, curso de barbeiro, curso de salgados, curso de doce, curso de gastronomia, curso de empreendedorismo. Quero agradecer ao La Salle, grande parceiro aí também, Unila Salle, no curso de empreendedorismo. Poxa, que legal. Traz sim. os alunos para dentro da ONG lá para servir a comunidade. Agora, o último curso que a gente teve lá ensinou o pessoal da comunidade que já tinha um MEI, o que eles poderiam desenvolver no MEI, como é que funcionava o MEI. Porque às vezes a pessoa vai lá e abre o MEI e ela vende bolo. Mas ela não sabe como é que ela tira a nota, como é que não tira, como é que elas fazem para os órgãos competentes, como é que ela pode desenvolver, como é que ela pode crescer, como é que ela pode pedir crédito no mercado. Sim. Tu entendeu? Sim. Então, tudo isso no La Salle, grande parceiro nosso aí, né? Através do Laios Canoas Centro aí, que eu faço parte também. A Cris lá, grande professora lá do La Salle, levou para nós, para dentro da ONG Unila La Salle. Parabéns a Sim Digital, que colocou a internet lá gratuita, né? Gratuito. Lá, e parabéns ao La Salle também. Poxa, que legal, não sabia disso. Sim. Poxa, Grande parceiro da Cris ali, faz um trabalho bacana, aí. um curso de empreendedorismo dentro ali. E a gente faz algumas palestras lá também. Lá. O La Salle leva ali para dentro da ONG. Eu acredito que esses cursos de empreendedorismo tinham que ter dentro da sala de aula, né? Tinha que ter em todas as escolas. Isso ia mudar o Brasil. Porque às vezes próximas gerações. Porque às vezes ali, por exemplo, que nem eu falei que eu era professor. Não sou professor, né? Sim. Hoje não estou atuando, mas eu trabalhei na escola Cônigo lá no Guajuviras e a gente levava os cursos para dentro da escola também. Né? Foi um trabalho bacana ali que a gente desenvolveu lá. Dentro da escola, são os cursos profissionalizantes dentro da escola, no qual o empreendedorismo fazia parte. Porque o que acontece? Hoje não é só pegar o celular, que nem eu sempre falo lá para meus funcionários, a gente vai pegar o celular lá e vai jogar nas redes sociais, eu vou tentar vender um iPhone. Como é que funciona hoje a venda digital? Falando de empreendedorismo, né? Como é que funciona a venda? Hoje eu consigo colocar lá no Facebook lá que eu quero vender, sei lá, a BMW que a gente tem à venda lá na loja. Né? A gente tem uma BMW à venda, 120 mil reais. Então, não adianta eu gastar dinheiro com o Facebook, aportar dinheiro para mostrar por senhorzinho de 80 anos aquela BMW. Pro público errado. E não adianta eu mostrar para um guri de 18. Então eu posso colocar ali o Facebook, ele dá essa ferramenta de eu colocar lá que eu quero mostrar para quem tem um iPhone 15 e 16, um exemplo, né? Sim. E para que o público-alvo e gasto dinheiro exatamente com aquele público que tem a capacidade de comprar aquela BMW. Tô dando um exemplo da BMW, pode ser um Chevette rebaixado, pode ser um Gol, né? E hoje a gente faz isso lá junto com nossos colaboradores, a gente faz exatamente isso, né? E isso aí eu passo pro aluno. Aí aquele carro rebaixado vai para os 18 anos, 20 anos. 18 anos em diante,
Então, hoje não adianta eu tentar passar esse carro rebaixado para um senhor de 60 Exato. anos que ele não vai querer andar, ele vai Sim. ficar com dor nas costas. Enfim, ele não vai querer andar. E não adianta tá gastando dinheiro com ele, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa não sabe como é que ela vende. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu coloquei lá para venda, sei lá, cosméticos. Coloquei lá um batom para venda e não tô conseguindo vender. Tu vai mostrar batom para homem? Sim. Tu vai gastar dinheiro para homem? Às Sim. vezes não vale a pena, entendeu? Isso. Então, isso no curso de empreendedorismo que eu levo muito a sério, principalmente essa parte de como vender, né? Que é a minha parte, né? De Sim. como vender, como tu te portar no mercado para te vender e tá vivo no mercado, né? Porque às vezes as empresas abrem e fecham. Sim. Abre e fecha. Mas por que elas abrem e fecham? Será que vale a pena eu abrir um comércio lá? Eu vou abrir uma barbearia num lugar que tem 10 barbearias? De repente pode ser bom. Ou não. Não sei. Eu tenho que estudar o caso, né? Sim. Não é só sair abrindo. Eu achei legal aqui, o aluguel é barato, enfim, vou chegar e vou abrir. Né? E aí as pessoas dão, às vezes, e quebram. Sim. Olha as dicas que o Simeão tá dando aqui, gente. Que dicas de empreendedorismo, hein? E olha só, hoje lá na ONG, né? Quais cursos, assim, por cima, são vários, né? Com certeza não vai lembrar de todos, mas quais os cursos, assim, basicamente que as crianças recebem lá? Crianças e adolescentes e adultos também, né? E adultos. Então, a gente tem lá hoje empreendedorismo, né? Vai abrir turma agora. Então, vamos lá. Já vou te cortar aqui. Tá pensando em empreender, seja o que for, não importa se tu tem dinheiro ou não. Tá pensando em empreender? Pode ir lá participar? Pode participar. E lá. tem algum custo para participar? Não tem custo nenhum. Olha sai de lá isso. Com diploma. Olha então, isso, vai sair gente. com um certificado de lá de 30 horas de curso. Que bacana. Né? Então, todos os cursos nossos são voltados a 30 horas. Né? E hoje lá na ONG a gente tem capoeira toda sexta-feira. Tem empreendedorismo, capoeira, que mais? Tem empreendedorismo, tem capoeira, tem dança, tem curso de salgados, de aprender a fazer salgados. Olha aí, né? E com salgado já vai ter que saber vender aquele salgado, já vai no curso de empreendedorismo. O que acontece muito? Então, e aí tem curso de salgados, tem curso de doce, gastronomia, tem curso de vianda fitness, né? Olha aí, que é um mercado que tá em alta, né? Tá em alta, o pessoal tá em alta, então tem esses cursos. Tem curso de barbeiro raiz. Barbeiro raiz, eu brinco não é de Nutella. Eu brinco de barbeiro raiz, porque às vezes a gurizada vai pro curso de barbeiro e a gurizada quer fazer risquinho, quer fazer não sei o quê. Não, esse curso que a gente desenvolve lá são exatamente um barbeiro raiz. Aprender a cortar o cabelo básico, né? Aí depois, se ele quiser, ele vai se aperfeiçoar em outro lugar. Mas enfim, e aí junto para esse curso de barbeiro acontecer, porque é um custo alto de algumas coisas que a gente tem que comprar ali pro aluno, e a gente deixa com o aluno isso, a gente consegue algumas parcerias ali, por exemplo, assim, digital, o Grupo Fênix, o posto aqui do outro lado, aqui, o que é grandão aqui, o Buffon? O Buffon, grande parceiro meu lá também. Então a gente sempre busca isso aí, né? Pô, mais uma vez, parabéns a essas empresas. Isso aí que eu digo, eu fico muito feliz de ter aqui o Pode Prosperar, que pode... A tua história, cara, quantas pessoas precisam conhecer a tua história? Precisam conhecer e ver o que tu tá fazendo pelas pessoas. E as empresas que às vezes estão por trás, né? Que eu acho muito bacana, e é o certo também, as empresas não usar disso para ganhar mídia, né? Isso. São empresas que fazem isso por um propósito mesmo, né? Por mídia. Né? Então, mas por mídia. Mas tem outras que fazem por propósito mesmo, né? Que nem a Sindital, o Buffon. Então, mais uma vez, parabéns, porque eu acho que não pode passar em branco aí as empresas que ajudam, né? Porque só através do apoio dessas companhias que dá para um projeto desse ir em frente, né? Ir em frente. E parceria também do Lions Canoa Center ali, que eu faço parte ali. Estão sempre parceiros, estão sempre comprando aí. Parabéns, pessoal do Lions aí. As atividades que a gente desenvolve no clube lá. Então, através dessas parcerias, a gente acontece esses cursos aí dentro da ONG lá, e tem a escolinha de futebol também lá, que a gente tem um campo 11 lá de futebol, no qual a gente vai jogar o municipal aí, na categoria Mirim, vai jogar infantil e juvenil. Tá, como é que faz para as pessoas que quiserem se inscrever em algum curso, onde é que elas entram em contato, com quem, é um número, onde é que entra em contato para fazer inscrição? Tu entra em contato lá pode entrar em contato lá pelo Instagram, no Semeando Esperança, né? É @semeando Esperança. Tudo junto. Isso. É o Instagram. Instagram. Daí depois eu vou passar o WhatsApp da ONG. Isso, a gente vai colocar aqui depois na edição, pessoal, tanto o Instagram quanto também o contato para você que quiser, né? Ou você talvez conhece alguém que poderia
né, estar fazendo esses cursos profissionalizantes aí para fazer parte aí também. Isso aí. Então, a gente vai colocar depois o WhatsApp ali, que é 5199-4973-059, né? Fala lá com a nossa... Faz parte da direção lá também, querida Sinara lá, que grande parceira nossa aí, idealizadora do projeto também junto com nós aí. Que legal. Então, me diz uma coisa. Parabéns por essa questão da ONG, parabéns mesmo, porque tu é presidente, eu sei que nem tudo são flores, né? Falar das coisas boas, mas com certeza tu já tem as tuas empresas para cuidar, ainda tem mais a ONG, tem a tua família também que tu, né? Então Sim. tem que dar tempo para tudo. Parabéns, porque realmente sei que não deve ser fácil administrar tudo. Voltando ali para Fênix, né? Para o grupo Fênix, eu achei interessante essa questão de bicicleta. Né? Como é que é, só por questão de curiosidade minha, assim, hoje, muitas pessoas compram bicicletas ainda, como é que é isso? Compro bastante bicicletas ali, a gente tem algumas bicicletas ali e a gente faz bastante promoções, né? E agora a gente está visitando algumas feiras, a gente quer ir para a Expo Inter também esse ano, a gente está fechando uma parceria para botar um stand na Expo Inter ali, só para as bikes, então o Fênix Bike, né? Então a gente tem algumas bicicletas, essas bicicletas de alumínio, o pessoal tá usando, que é bem leve e tal, com preço atraente, que é esse público que a gente busca aí. Mas a gente tem bicicletas mais caras lá na loja, mas a gente realmente vende essa bicicleta de R$1.000 lá. Por exemplo, que é de alumínio, 21 marcha, freio a disco, aro 29. A gente tem do quadro 15 até o quadro 21, todas as bicicletas da Solt com garantia, todas novas lá. Qual o valor a bicicleta mais em conta, assim, que você tem lá, o valor? Para um adulto, por exemplo. Por um adulto. Eu tenho na caixa, por exemplo, que a bicicleta não é montada, ela vem semi-montada na caixa, a partir de R$850 ali. Que legal. Essa E a mais cara vai a... A gente tem ali, tem bicicletas ali, mas isso seria por encomenda, mas na loja a gente tem ali até R$2.800. Que legal. E a gente tem bicicleta de criança também e tal. E vocês também têm a parte de motos também, né? Isso, a gente tem a Fênix Moto, que a gente tem algumas motos disponíveis na loja. Então a gente tem, que nem eu sempre brinco, essa classe C, né, que a gente brinca ali, né, A, B e C. Pode sair da bicicleta, ir pra moto e depois pro carro lá com vocês. Então a gente tem essas motos ali, a gente tem bis, por exemplo, a gente deve ter umas 8 bis lá na loja. A gente tem Titan, que é o que todo mundo gosta, os motoboys gostam, né? Titan 150, a gente deve ter umas 4, 5 lá. Sim. A gente tem Twister, a gente tem CB300 e tem a Mini Harley lá, que chegou lá com uma motinha bem gostosa de andar lá, que é uma Virago 250 aí com 3.000 quilômetros. Então é uma motinha nova. Show de bola, pra quem quer uma motinha custa e andar com a gurizada aí. E depois a gente tem Hornet, tem CBR 600. Ótimo. Tem então, CBR 650R 2024. tem pra então, todos os gostos. Todos os gostos, né? Simeão, vou te fazer uma pergunta aqui. Com certeza, tu já deve ter visto muitas emoções lá no grupo. Pessoas que compram a sua bicicleta pela primeira vez, ou a sua moto pela primeira vez, ou seu carro pela primeira vez. Tem, assim, alguns momentos, assim, marcante, assim, que tu viu uma pessoa comprando um carro que te emocionou, ou que te impactou, assim? Eu tenho vários clientes ali que são clientes antigos, né? Já compram na loja, o filho compra pro filho, compra pra esposa, pra nora, enfim, pro primo, enfim. São sempre Que já tem a confiança, né? Já tem a confiança ali. Tenho vários clientes assim nessa Que legal. linha, né? Que entende, né? Sim. A dinâmica do negócio. Então, e como a gente vende pro público C, e eu não falei, é um diferencial que a gente tem lá na loja também, um diferencial que a gente faz um financiamento próprio, né? Capaz? Um financiamento próprio para as pessoas negativadas ainda. Opa! Claro que a gente também não é... Vai encher lá a loja. Vai encher lá a loja. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma plataforma que a gente consegue consultar o nome da pessoa, aí eu vejo lá, tu deve lá o teu... Como é que é o crédito educativo lá? Tu faz a faculdade e não paga? Aparece bastante para mim lá. Depois que tu te formou, Fiergs, sei lá como é que... acho que é por aí. Daí tu tem o crédito educativo, tu não pagou, eles vão te protestar, tu não pagou. Sim. Né? Daí eu vou lá e consulto o teu crédito educativo que tu fez a faculdade, não conseguiu pagar, porque tu te formou lá em administração, sei lá, tô dando um exemplo, né? Te formou em administração, tem várias pessoas que se formam em administração e não dão colocado no mercado de trabalho, né? Daí tu precisa fazer um aplicativo. Aí tu tem lá um valor X lá de entrada para comprar o veículo, mas tu não tem o crédito no banco. Né? A gente tem 44 financeiras lá também, lá, que são parceiras nossas, né? Mas aí, claro que a opção nossa é a primeira passar nas financeiras. Claro. Mas a gente tem esse crédito facilitado. Aí eu dou uma olhada
para essa pessoa e vejo que ela tem o Fiergs lá, que ela tá devendo lá o crédito educativo, e ela tem a luz que ela desligou, que ela emprestou um nome e não sei o quê. Enfim, daí a gente dá o crédito ou não, né? E também com o tempo de experiência que tu tem, tu já conhece a pessoa, sabe que a pessoa tem um coração bom, né? Que a pessoa vai pagar ou tem intenção de pagar. Mas que nem a questão ali da emoção ali. Sim, daí é isso que eu ia entrar nesse detalhe agora. Então essas pessoas que não conseguem crédito em lugar nenhum... E daí tu dá essa oportunidade. Dá essa oportunidade, eles saem de lá e as pessoas ficam te mandando mensagem, muito obrigado Que por legal ter me isso ajudado, hoje tô trabalhando no Uber, tô feliz, tô isso, tô aquilo, enfim. Né, tu conseguiu ali, daí vão trocando de carros com nós lá. Não larga que nem mais, eu sempre, né? Que nem eu sempre falo, pagou certinho, tem crédito, não pagou, não tem crédito. Perfeito, Isso é normal, normal. né? A pessoa pagou certinho, a pessoa fica feliz, ela te manda, e como ela sabe que eu faço esse trabalho filantrópico ali, ajudando as pessoas, a gente tem um grupo que faz isso, aí pergunta, Simeão, o que tu precisa? Eu tenho aqui uma roupa para doar, vou largar para ti, porque sabe que a gente realmente vai doar essa roupa. Né? Eu tenho 20 quilos de arroz aqui sobrando, vou doar para ti, sabe que realmente a gente vai usar aquele arroz, né, para alguns propósitos, né? Nada mais que tu tá fazendo é que tu compartilhando o que foi feito contigo com a moto lá no início, né? Isso, exatamente. Te deram uma oportunidade, né? Por mais que tu não... Por mais que a pessoa pense assim, eu vou trabalhar para juntar o dinheiro. Às vezes tu não consegue juntar, porque aparecem as adversidades e tudo mais. Mas tu dá oportunidade para quê? Para a pessoa ela prosperar dentro do... Hoje mesmo. Eu sou uma pessoa que sempre falo, o Eric que tá aqui, eu agradeço muito a existência dos aplicativos, né? Uber, Pop, porque tu imagina hoje a pessoa que não tem uma graduação, ou uma pessoa que já está com a idade um pouco avançada, o mercado de trabalho está fechado. E quantas pessoas hoje têm a oportunidade, né, de dar uma qualidade de vida melhor graças a esses aplicativos? Sim. Porque hoje, para quem trabalha no aplicativo, tu deve saber mais que eu, mas são pessoas que podem ganhar no mínimo R$5.000 tranquilamente, né? Exatamente. Com o aplicativo, né? Porque tem pessoas que alugam o carro quando eles chegam lá na loja, que nem ontem mesmo sábado teve a experiência, um rapaz estava alugando um carro a 700 por semana. Daí ele juntou um dinheiro, conseguiu, imagina, ele estava pagando 700 para aluguel do carro, mais gasolina do carro, né? E quanto é que sobrava para ele? E essa pessoa... E ele ficou ali quase um ano, ele me contou, que estava trabalhando ali direto, ali 12, 14 horas por dia, e sobrando um dinheirinho, ele guardando esse dinheirinho. Daí ele chegou lá na loja... Isso, exatamente. Daí ele foi lá na loja na sexta, no sábado a gente fechou uma negociação. Então ele fechou uma negociação com essa entrada que ele conseguiu juntar. Então se ele pagava ali 700, 1.400, 2.800 só de aluguel. No mês? Então, só de aluguel. Só de aluguel. Uma coisa que não é ser dele. Isso, fora gasolina e tal, enfim. Hoje ele paga uma prestação de quanto? Hoje ele vai começar a pagar uma prestação para nós de R$1.000 por mês. Ali, né? De algo deu que é dele. E tá com o carrinho já tá no aplicativo, já tá trabalhando já, né? Puxa vida, que legal. Olha aí, ó. Então o Grupo Fênix aí abre oportunidades também para quem, né, realmente é pessoa que, como ele falou, faz uma análise completa, ver se há chance de dar oportunidade, então pode acontecer isso também. Mas então, independente disso, né, sobrou um dinheirinho aí, tem as financeiras lá, e você vai comprar um carro onde, primeiramente, você vai comprar de uma pessoa super honesta, porque só o pouco que ele falou aqui dele já dá para ver que é uma pessoa fantástica, filantrópica, que pensa no próximo e que com certeza vai compartilhar com você um veículo, né, que vai fazer com que as suas necessidades sejam atendidas. Então, qual assim um outro diferencial que tu pode dizer que a Fênix tem perante a outras? Porque revenda hoje é o que mais tem, né? O que mais tem. Vamos lá, o que mais tem. Mas qual é assim um outro diferencial, além dos que tu já deu vários, mas tem mais algum assim que tu pode acrescentar? A gente tem um atendimento de qualidade lá, a gente passa por algumas, a gente sempre faz reuniões lá, né? Reuniões diárias, reuniões semanais, né? Com o nosso grupo lá de vendedores, né? E a gente sempre faz a reunião com eles para deixar o cliente em primeiro lugar, né? O cliente sempre, ele chega com nós lá, a gente tem que absorver ele, entender as necessidades dele. Porque às vezes, eu acho engraçado, às vezes, eu não falo pro cliente, mas o cliente chega na loja, entra no pátio e diz assim, daí eu pergunto, não, tudo bom, amigo, bom dia e tal, enfim, né? Aí ele, eu pergunto, sorteia algum carro específico? Não tem. Daí ele abre a porta da BMW de 120 mil reais, ele abre uma caminhonete de 90 mil reais, e depois ele tá abrindo um Gol Bolinha lá de 10 mil reais, né? Sim. E como é que tu vai entender isso? Eu vou ficar bravo com esse cliente? Não vou ficar bravo com esse cliente, né?
Porque, de repente, as pessoas, né, são meias leigas e não sabem que aquela caminhonete lá custa 90 mil reais, né? Mas o bolso dele vai até 10 mil reais, 15 mil reais, né? E ele vai olhando, daqui a pouco é uma expectativa, por exemplo, a gente entrar numa Tecar da vida, né? Ou outras lojas aí que são grandes aí, a gente entrar lá dentro, olhar uma Ferrari. Quem é que não quer olhar uma Ferrari? A gente vai pra Gramado ali. Isso. Quando a gente tem a oportunidade de ir pra Super Gramado lá no Supercarros, a gente não paga pra entrar lá dentro do Isso. Supercarros e fica na porta olhando os carrinhos que tem na rua, ou os carros que estão saindo lá quando eles abrem aquela garagem, a gente, olha a coisa mais linda, aqueles carros lá dentro. E a gente fica olhando os outros que estão dando a voltinha, às vezes, porque a gente não tem a grana pra poder pra entrar lá dentro no Supercarros, né? Então as pessoas, eu fico imaginando, e eu converso com meus vendedores lá, sobre isso também, que às vezes a pessoa ela abre aquilo ali porque ela nunca viu aquela caminhonete, ou nunca viu aquela BMW, ou nunca viu aquele carro específico, né? Aquele Civic, enfim. Né? Mas o bolso dela só vai até 15 mil reais. Né? Mas é aquilo que tu falou, talvez o sonho da pessoa, né? É. A gente nunca pode matar um sonho. Pelo contrário, né? Começa com esse aqui, mas eu nunca esqueço. Eu acho que todo mundo lembra a história do seu primeiro carro. Claro. Né? O meu primeiro carro, olha só como é a questão de oportunidades também, que agora tá me vindo aqui. Meu primeiro carro foi um Escortezinho 84. 84. E eu me lembro que era véspera de Natal. E eu tinha juntado R$1.000. E sabe o que é o poder e acho que é muito importante, tu também deve ter o poder da visualização. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou comprar um carro hoje. Eu botei assim, Sim. sabe? Eu vou passar o Natal com o meu primeiro carro. E eu fui... eu fui indo, né, Esteio, Sapucaia, e fui procurar, fui atrás. Até que cheguei e vi aquele escortezinho assim, tava escrito repasse. E tava lá 2.900. E isso nós estamos falando há quantos anos atrás, sabe? Muitos anos atrás. E eu peguei e disse, cheguei pro cara, olha, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu tenho R$1.000, se tu me der uma oportunidade, eu vou te pagar. Né? E claro, só vai passar pro nome depois que tiver. Sim. Isso é o normal, né? E eu sei que eu acho que assumi mais umas prestações de 300, 400 pila ali. E cheguei em casa com o meu carrinho. Então eu digo assim, quando você quer, quando você visualiza, quando você coloca um propósito, vai dar certo. Vai dar certo, exatamente. Né? Então tá aí, né? A Fênix pode ser essa empresa que foi pra mim lá. Era, se eu não me engano, eu me lembro até, era Stop ou Stock, cara, uma coisa assim. Tu vê, grava na cabeça, gente, que me deu uma oportunidade. Né? E dali depois só foi abençoando, graças a Deus. Então, quero aí, né, parabenizar empresas que nem a sua aí que estão. Hoje, quantos funcionários, quantos colaboradores tem? A gente tem hoje 8 colaboradores. 8? Poxa, que legal. 8 Tá. colaboradores que a gente tem. Agora eu queria saber, eu sempre pergunto para todos os empresários que vêm aqui, qual é a dica, que tu já deu várias dicas, mas qual é a dica que tu pode dar para quem está querendo iniciar um negócio próprio? Aquela pessoa que talvez ela não tenha condição financeira ou tem um pouquinho, mas ela quer iniciar um negócio próprio. Qual a dica que tu dá para ela? E depois eu vou fazer uma outra pergunta. Hoje eu vou separar as perguntas, Eric. Vou deixar responder uma, depois a outra. Para quem quer iniciar um negócio pela primeira vez, quer iniciar o seu negócio próprio, qual a dica que tu dá? Então, primeira coisa, a gente tem que investigar o negócio, né? Uhum. Não adianta eu vender bala num lugar só de diabético, né? Perfeito. Então a gente tem que investigar ali, ainda mais que a gente tem um pouco valor, né? Tem que fazer uma pesquisa de mercado. Uma pesquisa de campo. E eu sempre falo ali, tem um amigo meu ali, o Daniel aí, grande parceiro da DGM Soluções Financeiras aí, grande parceiro nosso aí, e ele sempre fala, tu é muito explosivo assim na negociação, né? Em algumas coisas, né? E ele fica pensando. Antes dele ter a DGM Soluções Financeiras ali, que eu ajudei a criar junto com ele ali, ele ficou 1 ano pensando. Né? Eu, por mim, em 2 meses já tinha colocado em prática a empresa. Né? Ele ficava pensando, distribuindo. Então, tem pessoas que pensam, mas as oportunidades vão passando, né? As oportunidades vão passando. Que eu sempre falo ali, quando eu era professor, eu sempre falava, as oportunidades na vida ali existe 100%, né? Então, 66% as oportunidades é para te levar para o lado errado, ou para te quebrar, ou enfim. E 33% são oportunidades boas na vida. Então, a gente tem mais oportunidades ruins na vida do que oportunidades boas. E isso eu tô falando não só no negócio, né? Tô falando em relacionamento e qualquer coisa. A gente pode ver ali o círculo de amizades nós, né? Ou até mesmo um casamento, um namoro, enfim, né? Que são exatamente a mesma coisa que eu tô falando. 33% vai te levar pro lado bom, Sim. né? E 66% vai te levar pro lado que tu vai quebrar. Então,
a gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer, mas o pensar bem não é ficar só pensando e não executando, né? E ver o valor que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho hoje 5 mil reais para colocar num negócio próprio, né? Eu posso colocar todo o meu valor, aportar, comprar tudo de mercadoria e 5 mil reais? Não posso. Então eu sou obrigado a comprar, sei lá, 4 mil reais de mercadoria, deixar 1.000 reais em caixa, pra gente poder, porque daqui a um pouco eu compro 5 mil reais de camiseta e vende só camiseta P, né? Aqui, o público procurou só camiseta P e eu não tenho dinheiro para e aí eu sei que a camiseta P tá vendendo, né? Sim. Vamos dar um exemplo das bikes. Eu tenho, sei lá, 50 mil reais para comprar de bicicleta. Daí eu vou lá e compro tudo de bicicleta, 50 mil reais que eu tenho em caixa e fiquei sem nada. E aí, os quadros das bicicletas 29 que a gente vende, ele tem do quadro 15, que é o feminino, daí tem o 17, que já começa feminino e masculino, quadro 19 e quadro 21. Tem época que vende tudo quadro 21, que todo mundo quer andar com bicicleta grande, né? Porque o quadro é mais alto, o quadro, Sim. a roda é a mesma, entendeu? Sim. E o valor de comprar na fábrica é o mesmo também. Aí não adianta, eu aportei, comprei todas, dividi elas, todas as bicicletas. Aí chegou uma época que só bicicleta aro 21. E aí o que vai acontecer? Se eu botei todo o meu dinheiro ali, eu vendi 5 bicicletas do aro 21, com aquele dinheiro eu vou conseguir comprar 7 bicicletas. Mas daqui a um pouco, se eu tenho uma grana em caixa, eu consigo comprar mais bicicleta e aproveitar a oportunidade, que é a venda da bicicleta do aro 21, né? Porque nem eu sempre brinco lá com o meu... Brinco não, converso lá com meus funcionários. Tem época que o pessoal chega lá na loja e só quer Uno. Uno. Eu era o rei do Uno agora, em janeiro, acho que a gente tinha uns 12 Uno lá na loja, né? Aí depois parou o Uno. Parou o Uno e o pessoal queria Corsa. Sim. Né? É de o público momento, queria né? Queria Corsa. Aí depois queria o Celta e assim vai indo, entendeu? Sim. E aí tu tem que ter a grana pra aportar e pegar essa oportunidade, pegar esse gancho da oportunidade pra te ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, pra quem vai investir no negócio, né? Eu dei um exemplo de 5 mil reais, não investe todo o valor, investe 4, né? E tu tem que ter um valor ali que tu vai investir em mídia também, né? Em mídia, pode ser no podcast, né? Da gurizada aqui, super indico aí o podcast do pessoal aí também. Legal. Então pode ser no podcast, pode ser na internet, As no mídias Marketplace, sociais, nas isso. mídias, né? Isso, E como é que tu impulsionar no vai fazer? Instagram, Isso. impulsionar no Facebook, que hoje eu acho que é a maior mídia que tem, né? Isso é a maior mídia. Hoje, por exemplo, a gente falando de loja lá no Grupo Fênix lá, o pessoal não anda na rua mais procurando carro. Que nem tu tava lá, tu saiu procurando carro a pé, né? Tu foi procurando, foi Sim. parando, e foi olhando, Isso. viu uma placa, tu viu no vidro lá 2.800, tu foi lá e parou Isso. e conversou com o vendedor, enfim. Hoje não existe mais isso, o pessoal já vem Já vai focado. Já vai focado pela internet. Né? E o que acontece? Sempre falo também uma coisa que tu deve entender mais do que eu sobre isso, que o Facebook, por exemplo, ele quer o relacionamento entre pessoas, ele não quer relacionamento sobre objetos. Então tem que botar a cara mesmo. Tu tem um negócio lá, tu vai vender vassoura, tu tem que botar a cara. Eu sou a Maria das Couve, tô aqui com a vassoura, eu quero vender Perfeito. a vassoura pra você Falou por tudo. R$2,99 e não sei o que, enfim. Né? Isso aí. Então tu vai ter que botar a cara, porque o Facebook hoje ele se relaciona por pessoas, ela isso aí. entende A identidade da empresa tem que ser muito claro. Exatamente. A pessoa tem que olhar a tua marca e já saber o que essa marca é. É tal coisa, né? O que o fulano é? Ah, o bolo de chocolate, o João, né? Exatamente isso aí. E ele vai, das redes sociais ali, enfim, vai mostrar pra mais pessoas, né? Aí no momento que mostra pra um, já mostra pra outros amigos. Por isso que às vezes a gente abre uma coisa na internet, daí a gente abre lá, tá olhando alguma coisa, tá em casa, olhando, esperando o fogo ser aceso da churrasqueira. Aí tu tá mexendo no celular lá, aí tu olha lá, pá, uma caneca apareceu pra mim, aí daqui a pouco, pô, a caneca do João das Couve, mas esse João das Couve eu não conheço quem é o João das Couve. Mas daqui a pouco o teu amigo, ele conhece o João das Couve, ele tá olhando o João das Couve, tá conversando com o João das Couve, e o Facebook ele mostra, ou o Instagram ele mostra pra ti, porque tu é amigo daquela outra pessoa. Aquele produto, né? Enfim. Às vezes a pessoa não sabe, mas eu achava que isso não era verdade, mas há uns 8 anos atrás eu vi uma pessoa dizer, e pode, quem tá ouvindo aí, ó, tu já notou que, por exemplo, aqui, ó, nós estamos aqui agora e vamos falar assim, canecas personalizadas. Vocês sabiam que a gente nem tá mexendo no celular? Eles estão captando o que a gente tá querendo? Exatamente isso aí. Daqui a pouco, do nada, tu vai, mas olha aqui, caneca personalizada aparecendo pra mim. E começa a aparecer pra nós. Começa a aparecer. Mesmo tu não mexendo no celular. Exatamente. Tá aqui parado, então tá captando o que a gente tá falando. O que a gente tá E falando. a inteligência artificial tá aí tudo pra... Isso é incrível, né? É incrível. Exatamente isso aí. Então as pessoas que estão começando agora no mercado de querendo empreender e colocar um dinheiro, ou às vezes sair de uma empresa. Daqui a pouco eu trabalho numa empresa, ganho um salário mínimo por mês, e não é isso que eu quero, e não tá agradável trabalhar na empresa. Né? Antes de sair da sua empresa e abrir seu negócio, pense antes. Pense antes.
Né? Porque às vezes a pessoa vai lá e chuta o pau da barraca na empresa, vira as costas e fica pensando, não, mas eu vou abrir lá, eu vou abrir uma barbearia. Né? Ele fica pensando lá, eu vou abrir uma barbearia e não estudou ali antes. Então estuda um pouquinho o caso e depois sai da empresa. Sim. Né? Mas pelo menos garante o teu salário lá na empresa. Porque às vezes acontece que as pessoas saem, chuta o balde, não tô feliz, vou chutar o balde, tá, mas aí tu fica em casa. Aí tá o Simeãozinho lá com a ONG, através do Laios, lá levando um rancho pra ti lá, porque tu não tem o que comer em casa. Sim. Né? É verdade. Que nem essa questão. Eu mesmo, se eu fosse montar uma barbearia, a primeira coisa que eu, claro, se fosse montar, ia fazer uma pesquisa, né, de que nem tu falou, uma pesquisa de quem são os concorrentes, né? E iria pegar toda a vizinhança ali e dizer, um corte de graça para conhecer meu trabalho, né? Isso Ótimo, é importante. Ótimo. A pessoa que tem uma lavagem, tá iniciando ali a primeira lavagem, ou vou cobrar 50%, né? Pelo menos para tirar o custo, para a pessoa conhecer o teu trabalho, né? E eu acho que o melhor cartão de visita é a tua qualidade do teu serviço. Exatamente isso aí. Isso é uma visão de empreendedor, né? Não adianta tu pegar e tu investir um monte, tem que investir na qualidade do teu serviço. É aquela questão assim, o cliente falou, teu cliente entrou lá na Fênix lá, ele vai o quê? Ele vai comprar o carro contigo e além de comprar o carro contigo, ele vai indicar para outras pessoas. Existem pessoas que te indicaram? Várias pessoas indicam. Várias pessoas indicam ali e vem na loja e às vezes não é. Às vezes a pessoa acha que, indicou, levou um dinheiro e tal, enfim, por isso que tá indicando, tá forçando a negociação. Não, porque a pessoa tá feliz ali em negociar com nós, né? Se deu uma garantia, a gente resolveu aquela garantia de algumas coisas, porque a gente tá trabalhando com carro velho, né? Sim, sim. Aí deu alguma coisa, a gente sempre, na medida do possível, a gente sempre resolve, Sim. né? As pendências dos veículos. E aí ele indica outras pessoas, né? E vai indicando, porque sabe principalmente por esse financiamento facilitado. E só para concluir ali a respeito do que a gente estava falando, que tu me perguntou ali do empreendedor, do investir, porque não adianta tu estar falando da barbearia, abrir uma barbearia que eu vou cobrar R$90 o corte de cabelo no meio da vila. Não é para aquilo. Entendeu? Que aí se tu fizer um levantamento, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão na nossa volta ganham um salário mínimo por mês. Quem vai cortar cabelo a R$90? Quem corta o cabelo deles é a esposa, ou é a filha, ou um vizinho, enfim, que corta o cabelo deles, ou tu tem que abrir uma barbearia, que nem eu sempre falo, raiz ali, e cortar R$15, R$20 ali o cabelo. E ganha na quantidade. E ganha na quantidade, porque o teu público é aquele. Ou se tu quiser abrir uma barbearia top dessa de R$90, tu vai ter que ir pro centro, tu vai ter que ir pra Zona Sul, tu vai ter que ir pra um outro lugar melhor, né? É isso que eu penso, né? Por isso que a minha loja hoje é na Guilherme Michel lá, a gente a gente ficou 7 anos, eu acho, com a Prêmio lá, né? A gente levou ela, que a gente comentou, mas não é o nosso público-alvo. Né? Sim. Nosso público-alvo não é o carro de R$100 mil. Né? Sim, até porque, vamos dizer assim, o tempo que tu leva para vender um carro premium, tu vendeu 5 dos teus, né? Então tu já tem teu público-alvo. E uma dica também boa, né? Que eu olho seguido, até para quem quer iniciar um negócio próprio também, tá o Sebrae, né? O Sebrae tem cursos aí de graça, né? Para empreendedorismo, tá aí os cursos também com o La Salle também de empreendedorismo. Então, procure antes, né? Até participar desses cursos para abrir a mente, para ver se é realmente o que quer, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e outra bem diferente, né? E outra coisa, falando em cursos, as pessoas têm que pegar essas oportunidades dos cursos. Claro. Eu me lembro na minha época, quando eu estudava na escola, enfim, dava um curso de inglês grátis, eu ia lá fazia, curso de datilografia, fiz vários cursos que fui pegando essas oportunidades que depois me levaram em uma esfera um pouco maior ali, né, falando de empresa, de trabalhar em algumas empresas. Então as pessoas têm que pegar esse gancho. Por exemplo, o Senac hoje tem vários cursos de informática de graça, sobrando gente na turma. Tá faltando o aluno. O pessoal não quer estudar. Tá ali o Senac, próximo de nós. E conhecimento é o que ninguém te tira, né? É o conhecimento, ninguém te tira. Pode te tirar tudo, pode te levar os carros. Um exemplo, a enchente te levou os carros. Mas o conhecimento, né, que tu tem, fez tu hoje tu tem a bagagem da negociação. Erguer novamente. Exatamente isso aí. Então, que nem tem um filósofo falava, quando a gente sai com 2 pão, tu vem com pão, eu venho com um, a gente se encontra, a gente troca os pão, tu vai embora com pão, eu vou embora com pão. Né? Pode ser de sabores diferentes, enfim. Sim. Né? Mas se a gente se encontrar nós dois, que é o que a gente tá fazendo aqui, batendo um papo legal aí no podcast, a gente se encontrou nós dois, a gente trocou 2 conhecimentos diferentes, eu vou embora com 2 conhecimentos, o conhecimento que eu tinha e o que tu me passou, e tu vai embora com 2 conhecimentos. 2 conhecimentos. Exatamente isso aí. E tem que colocar em prática esse conhecimento, né? Porque a grande maioria não faz. Participa dos cursos, é cheio de... Não conhece pessoas que também que é cheio de conhecimento,
cheio de faculdade, cheio mas disso, na prática cheio daquilo. não faz nada, Na né? prática não faz nada, né? É. Agora a segunda pergunta, eu sempre faço as duas junto, mas eu resolvi separar. Qual é a dica que tu dá para quem tem um negócio próprio e o negócio tá ali parado, tá meio que se arrastando, sabe? Aquela pessoa que tá ali, tá vendo às vezes o negócio morrer na frente dela e não toma uma atitude. Quais as dicas tu poderia dar? Principalmente se a nessa pessoa situação? é leiga na internet, Uhum. procurar alguém que manje disso, né? Que manje, que consiga ajudar ela a vender pela internet, né? Sim. Que às vezes a pessoa é leiga, ela é fechada. Por exemplo, eu tenho um funcionário meu lá, que é um veterano da base aérea lá, enfim, que já saiu da base aérea faz muito tempo. Trabalha comigo há anos, grande parceiro, amigão meu. Trabalha comigo há anos, só que ele não manja do celular. Uhum. Mas agora ele atende o cliente bem. Ele é o cara do bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, senhora, a senhora quer um banco, a senhora quer um café. Né? Ele tem esse filho do atendimento, mas ele não consegue captar essas pessoas e trazer para dentro da empresa, entendeu? Sim, sim. Daí a gente tem outras pessoas que fazem isso, né? Então, se não tem, eu indico procurar alguém capaz de desenvolver a tua empresa, principalmente nessa parte de relações, assim, da internet, né? E aí, conheci o pessoal aí, super indico aí o pessoal aí, do pessoal aí, do Estúdio Gás, né? Super indico aí, então, Que legal. quem precisa da internet, eu acho que nós vamos fazer uma parceria também da minha empresa, vamos fazer mais uma parceria, que a gente já tem algumas lá, né? Então, Sim. super indico o pessoal aí. Que legal. Então, Simeão, a gente está chegando aqui para o final, né, do nosso podcast Pode Prosperar. Que podcast, para quem assistiu. Espero que você tenha assistido até agora, não tenha ficado no meio do caminho, mas com certeza talvez você vai ver alguns cortes, porque muitos cortes vão ser tirados daqui. Antes da gente ir para o final, eu queria, já que a gente está falando da Sim Digital, e a Sim Digital que é uma parceiraça do Estúdio Gás, o que tu fala da internet da Sim? Tu teve já algum problema? Ou quando tu teve algum problema, tu foi atendido rápido? O que tu fala um pouquinho perguntando da internet da Sim lá? A internet da Sim lá, por exemplo, hoje eu uso ela na ONG, né? Que a Sim tem uma parceria lá, a ONG é gratuito, né? Ela faz um serviço filantrópico ali para gurizada. Até falando da Sim Digital lá na ONG lá, um dia eu tava chegando na ONG para abrir a ONG lá que tinha um curso, né? Curso de salgados. Tava chegando na ONG e tava uma senhora com uma criança escorada na porta da ONG lá, né? Na porta lá do Ponte Preta. Daí eu perguntei se ela estava aguardando ali o curso, eu vi ela não fazia parte do curso, se ela queria alguma informação, desci do meu carro ali, fui conversar com ela. Ela estava pegando a internet lá da Sim. Porque quando tu entra lá, tu pega a senha e tal, enfim. E ela fica. tava com o filho dela lá para fazer uma pesquisa para a escola. Olha só. Bem interessante isso. Bem na porta na porta da ONG, ela estava lá com o seu filho, a ONG estava fechada. Ela estava lá com o seu filho fazendo uma pesquisa. Por quê? Porque lá na casa dela ou no celular dela não tinha internet. Né? Puxa. É uma senhora e ela foi lá pegar a internet Que legal. da ONG para poder fazer um trabalho para criança, né? Falando da internet, então desse trabalho filantrópico. E assim nunca deixou a desejar nós lá, né? O pessoal que tá olhando o jogo, por exemplo, lá tem um campo de futebol, né? O pessoal tá olhando o jogo lá, tem internet na volta do campo. O pessoal tá dentro da ONG fazendo um trabalho ou quer olhar o telefone, fazendo um trabalho, ou algum evento lá que tem lá, pega a internet. E assim ela colocou lá a cabeada também para nós, nas paredes, pra gente dar aula de informática para as crianças lá. Ela fez todo esse trabalho, colocou a internet cabeada lá para nós nas paredes. Tá dentro da cozinha? Tem internet. Tá na churrasqueira, tu quer baixar que é bem grande lá o espaço, tem internet. Pega a internet, todo o espaço lá da ONG. Por exemplo, na minha empresa lá na Fênix Veículos, lá na Fênix Bike, na Fênix Moto ali, a gente tem internet sim digital e o pessoal dá o suporte, às vezes, com certeza, né? Dá uma chuva, rompe um fio. Isso aí acontece, né? Acontece. É que nem vender carro, né? Eu falo, né? O carro tá funcionando, a gente fez uma revisão prévia dele, mas pode sair daqui, pode o farol queimar, pode o pisca parar de funcionar. Sim. Entendeu? Pode acontecer N coisas. Não é para acontecer, São mas coisas acontece. que não estão no nosso controle, né? Não estão no nosso controle, né? Então, assim acontece, a gente liga para lá, tem um grande suporte, eles têm uns 3, 4 telefones. A gente liga para lá, ou liga no 0800, o pessoal rapidamente vem te atender ali, né? Que legal. E assim também eu tenho na minha casa também, né? Na minha casa da loja eu pago, é claro, né? Sim. Tu sabe que a Sim aqui é importante, que às vezes a gente fala da Sim, a Sim só está aqui porque aqui no bairro São Luís, eu acho que eu sou um dos 5 primeiros a ter a Sim. Então faz uns 4, 5 anos que eu tenho a Sim aqui. E eu, pela qualidade... realmente eu também quis trazer aqui tem na minha casa, tem no meu estúdio, o Eric tem na casa dele também.
E todo mundo que a gente fala é essa qualidade que tu tá falando aí. E o suporte também. Quando acontece, é muito rápido deles virem, né, solucionar. Então, assim, Simeão, que nem eu te falei antes ali, o momento que tu tiver um evento grande lá, né, na ONG, precisar que faça uns vídeos, um drone lá, conta com nós aqui do Estúdio Gás. Claro, com a gente vai de certeza. coração lá, né, fazer porque eu acho que é importante que esses momentos sejam gravados para que mais pessoas vejam o que vocês estão fazendo. Conta com a gente lá. Com tá? certeza, a gente vai contar com essa parceria, as parcerias ali. Sim. Quanto mais parcerias a gente tiver, mais a gente leva para a Sim. comunidade, né? É legal. O Estúdio Gás Sim Digital, né? Que agora o Estúdio Gás é Estúdio Gás Sim Digital. Então, Simeão, queria que tu deixasse uma mensagem naquela câmera lá, né? Uma mensagem final, né? Para quem tu quisesse agora. Deixar para ti dar uma mensagem final aí que tu vem no teu coração. Então, aí. quero agradecer aí o pessoal aí do podcast aí também. Quero agradecer a Sim Digital, agradecer todos os parceiros que ajudam nós. E quero agradecer a Deus, a minha família, a minha linda esposa lá, que tá sempre me aturando aí, que a gente deixa de ficar com a nossa família para ajudar as pessoas, né? Então, quero agradecer a todas as pessoas aí do fundo do meu coração, hein? E tamo junto aí, se precisar de nós aí, qualquer coisa relativa a esse trabalho que a gente desenvolve, ou na Fênix Veículos, ou na Fênix Motors, ou na Fênix Moto, ou na Fênix Bike, ou na Fênix Repasse, chama nós aí que com certeza a gente vai atender, hein? Precisar, eu tô lá, a loja abre das 9 às 18h30, a gente tá sempre lá. Precisar de uma atenção especial, pode me chamar lá na loja lá que a gente dá uma atenção especial. Que legal. Então eu quero parabenizar a ti, Simeão, e a tua família. Não conheço a tua esposa, não conheço teus filhos, mas parabenizar, né? Porque com certeza a esposa sempre é aquela pessoa que nas horas mais ruins tá ali do lado, né? E quero agradecer, pessoal, é que eu tô de frente aqui pro Simeão, ele se emocionou várias vezes aqui durante o podcast. Então a gente vê quando a pessoa tem um coração enorme, quando a pessoa realmente ela tem um propósito de vida, que não é só o eu, é o nós, né? Então o Simeão, a gente se mostra aqui várias vezes. Parabéns pela pessoa que tu é, né? E pode ter certeza aí que muitas vidas serão impactadas ainda graças às ONGs, essa ONG que tu faz parte, não só a ONG, mas os projetos filantrópicos de levar comida aonde necessita. Quantas pessoas talvez não tiveram fome porque vocês ajudaram, não passaram frio porque vocês ajudaram com uma coberta. E essa ONG, quantas crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, mas crianças, vamos falar assim, hoje vão ser pessoas de bem, pessoas com princípios e valores, graças aos valores que foram passados nessa ONG aí. Então eu quero agradecer de coração, né, por existir a ONG, como é que é? Semeando Esperança. Semeando Esperança. Olha que nome lindo. Semear esperança. Porque às vezes tem muitas casas, muitas crianças, adolescentes que não têm esperança, né, com a vida que tem, né? Talvez os pais não estudaram, não puderam dar e vocês dão esperança. Parabéns, E a mesmo de gente coração. consegue tirar essa galera também um pouco para não fazer parte desse 66% ali que a gente comentou antes ali, Sim. que faz parte de toda a vida, né? A gente tira um pouco do tráfico ali para as crianças não pensar um pouco, daí fica com nós esse espaço aí, né? E através também além da ONG e do Lions Canoa Centro aí, né? Que a gente faz parte ali também, a gente sempre ajuda ali bastante, né? Nas enchentes a gente ajudou bastante, tá sempre ajudando ali. Por exemplo, de cozinha a gente não comentou, só para não tomar muito tempo. Nas enchentes ali distribuiu um mundaréu de cozinhas, né? Cozinhas montadas, né? Fogão, cozinhas ali através do Lions, através de parcerias. Que legal. Né? Porque o Lions é um clube mundial, Sim, né? Então, sim, é grande. a gente conseguiu ali cobertas ali, que nem tu falou de cobertas, muitas roupas, né? De algumas ações ali, por exemplo, a escola Cristo lá, ela na gincana das roupas fica toda pro Lions. Daí através do Lions ali a gente consegue distribuir para algumas pessoas que estão precisando de roupas ali no inverno. Puxa vida, que legal. Então parabéns à Fênix Premium Motors por ser essa gigante na área de revenda, tanto de bicicleta, tanto de moto, tanto de carros, por ser essas pessoas com princípios e valores, que eu acho que é muito importante hoje, né, para todos nós. Então, quero aqui para finalizar também, você que quer que a sua marca, né, seja parceira aqui do Pode Prosperar, esteja passando, que nem foi passado ali no início, né, as propagandas, venha com a sua marca, traga a sua marca para cá, não só aqui no podcast Pode Prosperar, mas todos os podcasts que são feitos aqui, a sua marca também pode estar passando.
Hoje, só esse mês de junho aqui foram feitos, acho que em torno de 20 a 25 podcasts. Então a sua marca pode estar em todos esses que foram feitos aqui, junto ao Estúdio Garra, certo? Então eu queria agradecer a todos mais uma vez. Se inscreva no canal, dê o seu curtir, compartilhe os cortes que vão ser feitos aqui desse podcast, compartilhe para que essa mensagem do Simeão e aqui da Fênix Prêmio Motors chegue a muitas vidas. Então, Simeão, muito obrigado de coração. Deus abençoe, pela essa oportunidade. tá? A tua empresa e a tua vida, da tua família também. Vamos dar um tchauzinho, pessoal, lá? Tchau, pessoal! When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.